Está no ar mais um Lagoinha GC, hoje com uma entrevista maravilhosa com o Léo, um pastor aqui dos adolescentes da nossa igreja, contando toda a sua experiência através do pequeno grupo, além de muita coisa que você vai acompanhar no programa de hoje. Fique ligado. Estamos aqui mais uma vez em volta dessa mesa, nesse programa que tem abençoado milhares de pessoas, o Lagoinha GC, e hoje muito especial com a participação do Léo, Leandro Gaia, seja bem-vindo, conhecido como Léo dos adolescentes, desse menino maroto, do interior do Espírito Santo, cidade de São Mateus, já estive lá, viu? Chegando um luau na praia, hein? Que bênção! Glória a Deus. E o Léo tem muito a compartilhar com a gente, ele que pastoreia, é da equipe de adolescentes, né, de pastores, o time de pastores de adolescentes aqui da Lagoinha Matriz, né, e com certeza ele tem muito a dizer sobre o seu trabalho, a sua liderança de adolescentes por meio dos pequenos grupos. Léo, seja bem-vindo mais uma vez, viu? Obrigado. Deus abençoe. Você possa de alguma forma nos inspirar, a mim e aqueles que estão em casa. Eu queria te perguntar primeiro assim, quando foi o seu primeiro contato com o GC, com o pequeno grupo? Com o GC, eu entrei na igreja na adolescência, né? Lá no interior do Espírito Santo. E eles começaram a implantar na época os GCs, as células, eles começaram a implantar logo no início mesmo. Então teve aquela questão de escola de líderes, formação. E eu comecei aí, eu falei, vou ver o que é isso. E comecei a participar e gostei. Aí eu comecei a liderar a célula, né? Porque eu era adolescente, então estava liderando célula também com adolescentes, foi muito legal. E ficou aí, então desde aí, eu mesmo indo embora, às vezes, tipo, igual fui pra Vila Velha fazer faculdade, também fiz escola de líder de novo, comecei a me envolver com célula, porque eu realmente acredito na célula, que você pode capacitar, que você pode realmente potencializar a pessoa, você pode descobrir um chamado, e também essa questão do cuidado, né, que você recebe. Sim, sim. Bom, o Léo veio estudar teologia aqui em 2015 e nunca mais voltou para São Mateus. Ficou maravilhado com Belo Horizonte e está aqui desde então, servindo e trabalhando com adolescentes. Eu queria mesmo, Léo, que você compartilhasse. A gente sabe que adolescente é um desafio, né? Quando ele é cheio do Espírito Santo é uma bênção, né? Quando ele está no processo, aí ele é uma bênção duplicada, né? Como tem sido essa experiência de trabalhar com adolescentes por meio dos pequenos grupos? Tem sido uma experiência muito boa. Claro que realmente você tem que fazer uma leitura de cada adolescente, porque eles é uma idade que, assim, eles são muito impulsivos, muita mudança, então você tem que realmente ler cada adolescente, você tem que ouvir bastante para entender o processo que ele tá, a fase que ele tá, para entender o meio que ele tá, e querendo ou não, hoje tem uma influência externa muito grande, e então, assim, o cuidado realmente exige que você, ao mesmo tempo, seja muito informado sobre o meio que está e sobre as mudanças que estão acontecendo, que são muito rápidas, mas, ao mesmo tempo, você tem que realmente ter esse olhar, assim, além do ser adolescente, mas, tipo, ele é uma vida, então como eu posso ajudar, como eu posso olhar para ele, além das dificuldades que ele está passando, além, de repente, das loucuras que ele está fazendo, porque a gente ouve todo tipo de coisa, né? E é um desafio, mas ao mesmo tempo é um desafio muito bom, porque quando o adolescente confia em você, acredita em você, nossa, é muito bom, porque ele tá junto, ele se abre, ele é verdadeiro, ele é transparente, e isso muda tudo, então facilita muito o trabalho. É um desafio, mas é um desafio satisfatório. Legal. Dentro da prática ali do GC, o que é diferente, assim, por ser adolescente, no sentido, assim, de como comunicar do evangelho, de como envolver, interagir o adolescente para que ele goste ali do pequeno grupo, que a gente sabe que a essência é a mesma, os benefícios são os mesmos, a mensagem está alinhada com a mensagem da igreja e tudo certo, mas a contextualização, a comunicação, ela varia conforme, né, a faixa etária, e o adolescente ele precisa ser envolvido, né? Como que vocês fazem para que o GC seja ainda mais interessante para o adolescente?
a ideia, igual você falou, a essência é a mesma, né? Mas a ideia é como você trabalha essa essência que é a mesma. Tipo, de uma forma dinâmica, não mudando o que é essencial, mas trabalhando realmente de uma forma mais dinâmica mesmo. Então, de mais interação, deixando mais à vontade, fazendo com que ele participe, com que ele se sinta parte. Porque o adolescente, se ele se sente parte, ele gosta, ele vai voltar, mas quando ele não se sente parte, ele não se envolve muito, ele não vê que tem necessidade de estar lá sempre, ele vê que, eu posso faltar 1, 2 dias, 3 dias. Mas se ele já se sente parte, ele se sente envolvido, nossa, eu dei uma dinâmica, eu dei o quebra-gelo e me aplaudiram, ou falaram, nossa, que bom, olha, foi bom, volta aqui outra vez. E ele se sente útil. Então, essa questão de valorizar também em si, o adolescente começar a trabalhar potenciais que ele tem, isso ajuda muito. E eles também são muito assim, se é maçante eu não quero, se nossa, vai ser aquela balangação eu não quero. Tem que ser algo que você consiga passar a verdade, consiga passar a palavra de uma forma correta, mas ao mesmo tempo ser dinâmico. E esse é o maior desafio, de você ser dinâmico, de você ser criativo. O desafio maior, na verdade, é trabalhar a criatividade. Legal. Sem perder a essência. Tem assim, queria que você contasse pra gente testemunhos, né? Porque a gente sabe que tem muitos. Talvez de um adolescente chegou bem perdidão, que hoje talvez lidera, né? Ou que foi impactado por meio do pequeno grupo de alguma forma e hoje é um adolescente cheio do Espírito Santo que serve no Legacy Team, né? Tem algum testemunho assim? Tem vários na verdade, né? Mas inclusive tem hoje ele é líder em treinamento e ele falava que ele só ia por ir. Ele, eu vou por ir e tal, é aquele menino que senta no último banco da igreja e que não queria participar de nada. E através dessa questão mesmo de trazer para perto, vamos conversar, vamos trocar ideia, ele começou a olhar a ser igreja de uma forma diferente. Então ele aceitou ser líder em treinamento, já está animado pensando, poxa, como eu posso ser líder de célula. Ele aceitou em participar das coisas como igreja também. Aí a mãe liga falando, nossa, meu filho mudou muito, o comportamento dele mudou, ele está envolvido, porque o sonho do pai é assim, ver o filho envolvido na igreja, né? Então quando ele vê que o filho está mudando, não só no sentido de se envolver, mas de comportamento, ajuda muito. E outro caso foi um menino que ele gostava muito de farra, de festa, muito de rock e tal, e ele teve realmente uma mudança, e essa semana ele tá falando, Léo, me explica como é ser líder de célula, porque eu vou virar líder de célula, e eu quero saber como funciona, eu quero saber as coisas, como potencializa outro adolescente, porque eu quero me envolver muito, e ele mudou assim, foi drasticamente, você vê que você fica, realmente vale a pena investir, vale a pena acreditar realmente na célula, porque a gente tá conversando que o líder de célula, ele realmente é um pastor, ele tem esse cuidado. Sim. Por isso que a gente até fala lá nos adolescentes que nós temos vários pastores. Porque líder de célula é um pastor, ele tem esse cuidado, ele tem essa atenção, ele cuida de vidas, né? Sim. Então, eu acredito muito no GC por causa disso, porque ele consegue transformar as pessoas. Claro que é Cristo que transforma, mas a ferramenta GC é sensacional. E é interessante, eu acho que aplica muito com aquilo que a gente tem ensinado. Como você disse, o adolescente ele precisa sentir parte, envolvido. Às vezes num culto, existem várias formas dele se envolver, mas a quantidade de pessoas, ele está lá no meio, pastor pregando, uma apresentação e tal, ele não tem isso aqui, né? Então, o pequeno grupo para o adolescente é fundamental. Para todos nós, para todas as gerações, mas para o adolescente ele precisa estar aqui, ele precisa ser o que vai colocar o biscoito no pote, ele precisa ser o que vai pegar, o que vai ajudar, o que vai trocar ideia, o olho no olho, para ele se sentir parte, ser transparente. Tem tantas crises, né, na sua cabeça, ofertas, tentações, mas quando ele é envolvido, ele é cheio do Espírito Santo, é algo maravilhoso. Para a gente concluir, eu queria trazer, né, porque você lidera um GC com atletas. O Léo tem alguns atletas que vieram para Belo Horizonte, são de outros lugares, e de forma intencional o Léo vai lá e faz um GC com atletas de 14 a 20 anos, né? E às vezes vai 20, 30 adolescentes e jovens ali. Como tem sido essa experiência de liderar esses atletas adolescentes que estão em busca de um sonho, mas ao mesmo tempo tendo a experiência de conhecer o Evangelho?
Igual antes mesmo, quando eu tava ali esperando, o responsável até mandou mensagem: quando vai começar? Porque eles já chegaram, já voltaram e a casa tá cheia, o alojamento tá cheio. E é muito bom porque você vê realmente como Cristo pode mudar as vidas das pessoas. Porque como é um ambiente de atletas, é muito rotativo, porque a vida do jogador de futebol é muito rotativa. Então hoje ele está aqui, amanhã ele não está mais, e nessa busca dos sonhos, que infelizmente nem todos também alcançam, é muito bom também a gente mostrar a luz da palavra que Deus também não perde o controle da situação. Sim. Que por mais que hoje ele não se tornou um jogador, ainda assim tem muitas coisas que Deus pode fazer através da vida dele. E a realização, a frustração talvez de um sonho que não foi realizado, não quer dizer que não é o fim. Na verdade é um começo para coisas bem melhores. Então, quando às vezes eles desistem ou vê que a idade estourou ou que não deu, a gente sempre tenta mostrar, olha, Deus tem muito. Abre seu leque, abre sua visão, amplia sua visão, porque Deus tem muito para você. E o mais gratificante, esse ano foi muito bom, ano passado, né, foi muito bom, porque a gente via os pais retornando pra gente, mandando mensagem, falando: Léo, muito obrigado por ter cuidado do meu filho, muito obrigado porque esse ano, poxa, meu filho contou com sua ajuda. E nem todos são cristãos, a maioria não são cristãos, mas ele fala: obrigado porque segunda eu nem estaria trabalhando e eu vou lá, e pra mim é assim como se meu tanque realmente enchesse, eu fico renovado, eu conto a hora pra estar lá, eu fico animado, eu volto assim, às vezes eu chego tarde em casa porque você tem que trocar ideia, eles querem que você ouça eles, os problemas, situações. Então, pra mim é muito bom ter experiência, tipo, poxa, eu consegui levar Cristo, a semente foi lançada. Mesmo que na segunda-feira que vem, talvez ele não vai estar lá, mas a semente foi lançada. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Sem dúvida, todo o trabalho que é feito por meio do pequeno grupo nos inspira. Eu quero te agradecer, Léo, por ser essa bênção que você tem sido nos adolescentes. E, enfim, tenho certeza que você vai prosperar e vai ser ainda mais abençoado no que você se propôs fazer, viu? Obrigado por estar com a gente. Que você possa ser abençoado e inspirado, né? Você conhece adolescentes que estão à sua volta, enfim. Nosso papel enquanto Lagoinha GC é inspirar você e mostrar que a visão de Deus não é método, é relacionamento, discipulado, crescimento espiritual por meio de poucas pessoas, de um pequeno grupo, né? Então que você possa ser inspirado por esse bate-papo através da vida do Léo. É isso aí. Deus te abençoe. E chegou esse momento tão especial da gente compartilhar a mensagem que será compartilhada nos milhares de GCs que temos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E a mensagem de hoje está muito especial, texto lá em Atos capítulo 6. Eu queria que, se de alguma forma você pudesse acompanhar esse texto comigo, as nossas mensagens, né, compartilhadas nos GCs em 2020 estão no livro de Atos, um estudo completo do livro de Atos. E hoje essa lição que está na nossa agenda, as diferentes formas de servir ao Senhor, texto base Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Eu queria que você acompanhasse comigo. Diz assim o texto: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava,
crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Particularmente, esse texto para mim é um texto maravilhoso de ensino e também de alinhamento da nossa motivação em relação à igreja. É um texto muito rico que fala sobre o servir ao Senhor, o servir à igreja. Para começar e trazer aplicações dentro de um GC, existem pessoas que acham que não precisam, na verdade, servir com o seu dom, servir com aquilo que Deus deu a você, a igreja local. O texto, ele quebra todo argumento, toda barreira que alguém tem para servir. Você percebe os apóstolos servindo, eles escolhendo pessoas para servirem, com características específicas. Nós acostumamos a dizer aqui em Lagoinha, a pessoa certa no lugar certo. Então, nós precisamos entender. A exposição aqui do texto de Atos, você percebe que existe um desejo do coração de Deus em você dedicar as coisas do Senhor. Na verdade, aqui para trazer uma discussão dentro do nosso GC, cabe algumas perguntas. Qual a sua opinião? A igreja moderna é diferente da igreja primitiva? A gente vê características tão fundamentais na igreja do primeiro século. A igreja de hoje, a igreja contemporânea, a igreja moderna, a igreja dos dias de hoje, elas têm as mesmas características, É algo a ser discutido. É apresentado no versículo 1 duas culturas diferentes. Hoje temos diversas culturas dentro da mesma igreja. Para você, há outras formas de desenvolver o ministério na igreja? Os 7 escolhidos pelos apóstolos passaram a ocupar lugar de honra no serviço. Você tem se colocado à disposição para servir em sua igreja local? E eu acho que cabe muito nós pensarmos a respeito desse texto, porque é um desejo do coração de Deus, como eu disse. A Bíblia vai dizer que havia uma confusão ali na igreja, as irmãs, as viúvas de fala grega, elas se queixavam das viúvas de fala hebraica. Na verdade, a igreja assistia essas viúvas de alguma forma, com uma assistência, com uma ação social, e na verdade começou a dar confusão, talvez por um atraso, por uma questão de logística, e a cesta básica não chegou na mesa delas, e começou uma confusão, e os apóstolos então pararam e disseram: olha, ok, é muito importante e responsabilidade da igreja servir às mesas das viúvas, mas não é o mais importante. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Ministério da palavra e da oração. Irmãos, a base de toda a igreja é o evangelho sendo ensinado. O ensino é a base da igreja. A oração, o fervor espiritual é a base da igreja. E a gente percebe o quanto eles priorizavam isso. Eles não estão dizendo que as outras coisas não são importantes. Eles não estão dizendo que a gente não possa servir. Eles estão dizendo que os apóstolos, eles não poderiam perder esse tempo de ensino, de ensinar o povo os princípios, a vontade de Deus a fim de servir as viúvas. Obviamente, eles se importavam com elas, mas é por isso que há essa diversidade de dons. É por isso que a igreja não é feita de pastor, igreja não é feita de uma estrutura, igreja é feita de pessoas. E esse envolvimento é para todos, esse abraço. Todos nós somos responsáveis para a edificação do corpo. O que a gente pode trazer como contexto dessa lição da semana? O Senhor, com sua infinita sabedoria e eternidade, diz aqui na nossa lição, nos deixou esse exemplo eclesiástico já no início da igreja, exposto no livro de Atos. Ele já tinha um modelo pré-estabelecido e ele mesmo começa a desenvolvê-los nos primeiros conflitos que surgiram na igreja primitiva. Na igreja de hoje não é diferente a necessidade de pessoas, de obreiros, para servir em diferentes posições. Ainda há
muitas dificuldades e muitos desafios a serem superados. Assim como Cristo é o único modelo cristão a ser seguido, sua palavra também é a única regra de fé cristã para nós, e é nela que encontramos base para sermos uma igreja segundo o coração de Deus. Torna-se então legítimo e de bom costume dividirmos as tarefas da igreja para que alcancemos o bom desenvolvimento no ministério. Os apóstolos dividiram tarefas com alguns entre o povo. O intuito era que eles pudessem se dedicar à pregação do evangelho. Os outros cuidariam das tarefas da igreja, do cuidado com cada um, das necessidades distintas do povo e também do zelo pela palavra de Deus, tudo com ordem, reverência e sabedoria. Na sua igreja local, você tem a oportunidade de servir e ser participante da obra mais importante do mundo. Afinal, estamos sob a autoridade suprema que é Jesus. Ele nos confiou sua obra e nos capacita todos os dias a desenvolvê-la honrosamente. Nossa parte é estarmos sempre dispostos a servir, né? Então, o que a gente pode concluir? Jesus estabeleceu seu reino entre nós por meio da igreja. E Ele é quem efetua tanto querer quanto efetuar. Nele não há falhas, defeito ou rivalidades. Ele é perfeito, justo, a expressão exata do Deus soberano. Nele se fundamenta a comunhão e a igreja precisa viver essa comunhão no amor, no trabalho e também no servir. E a gente pode aplicar isso de várias formas. Primeiro, você servindo a sua igreja local. Você dando a oportunidade do seu pastor, da sua liderança, dedicar ao ensino, de você ser uma resposta, um instrumento de Deus para a edificação, para que as pessoas possam ser alimentadas por meio do Evangelho. Seja você um instrumento de Deus. A gente percebe aqui no texto da igreja primitiva que eles tinham a oportunidade aqui de envolver a comunidade local, a comunidade de fé, ao fervor espiritual, ao ensino da palavra, enquanto todos, com ordem, com decência, com reverência, com sabedoria, podiam servir. Irmãos, você está ouvindo uma pessoa que é apaixonada pela igreja. Desde que me converti, do dia que me converti até o dia de hoje, todos os dias da minha vida eu servi a igreja local. E não há uma experiência mais maravilhosa do que servir a igreja local. Eu tenho como intuito nesse Lagoinha GC de inspirar você a amar, a abraçar a visão da igreja local. Não a igreja instituição apenas, ainda que a instituição é importante, nós amamos ela também, ela respeita a lei dos homens, ela organiza a comunidade, mas a igreja pessoas, a igreja cuidado, a igreja que ama, a igreja que está dentro da casa, a igreja que ouve, a igreja que edifica, a igreja que coloca pelo que recebeu do Senhor de graça, ela serve também graciosamente o outro, porque esse é o intuito do Senhor. E a gente percebe aqui no texto a dedicação dos apóstolos e da igreja em servir a necessidade das viúvas. Que você possa ser inspirado também por meio dessa lição dessa semana. Se você é líder, compartilhe com graça, com sabedoria. Se você é um participante, deixa Deus falar com você por meio dessa lição, usando o seu líder. Se você está me assistindo e não participa, seja edificado também por meio dessa palavra. E eu tenho certeza que de alguma forma, através do Espírito Santo, a sua vida será impactada, transformada, para que a cada dia você se pareça mais com o Senhor. Nós vamos ficando com esse momento aqui da lição, que você possa ser ou ter sido abençoado, abençoada por meio da palavra do Senhor, do capítulo 6 do livro de Atos, nesses primeiros versículos, Deus trazendo essa consciência de que eu e você precisamos servir a igreja local. Que Deus te abençoe, seja você uma bênção por onde você passar, dentro da sua casa, dentro do seu GC e também dentro da igreja. Um grande abraço. Nós somos a Lagoinha Manhuaçu, GC Rocha Inabalável, no bairro Coqueiro. E nós amamos o nosso GC!
Você acompanhou aí o que Deus tem feito dentro dos nossos GCs, espalhados pelo Brasil, e quem sabe o seu GC pode participar aqui com a gente também. Eu tenho certeza que vai me abençoar todos que estão nos assistindo. Basta você, dentro do seu GC, gravar um vídeo, eu amo meu GC, ou tirar uma foto, postar nas suas redes sociais com a hashtag eu amo meu GC, e a gente quer ver o que Deus tem feito aí na sua casa, na sua cidade, espalhado nesse mundo. Nós temos GCs em várias nações e é tão bom ser edificado por isso também. E é isso, nosso programa Lagoinha GC tem esse intuito de inspirar você, de abençoar sua casa, sua família e mostrar para você o que Deus tem feito através de pessoas na visão que Deus nos deu, a visão do coração de Deus em alcançar pessoas de casa em casa, transformando cidades. O Lagoinha GC vai ficando por aqui. Fica aí o nosso abraço, o nosso amor. Nossa Igreja Batista da Lagoinha está aqui para servir você. Seja você ovelha, seja você de outra igreja, seja você que não é crente, seja você que está nos assistindo. Nós, enquanto Igreja Batista da Lagoinha, estamos sempre aqui para servir e cuidar da sua família. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Um abraço.